A droga, ela sempre foi a solução pra mim. Ela solucionava todas as minhas angústias. O que eu tive que olhar era o que estava por trás do uso e o que eu não queria sentir. E eu acho que a gente não entra num processo de recuperação enquanto a gente não admitir essa impotência. Entre a droga e eu, ela vai sempre vencer. E nessa época eu não sabia que era uma doença, eu não sabia, eu achava que eu era sem vergonha. E hoje eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas, isso se tornou meu trabalho. É o meu propósito de vida. Quanto mais a mensagem chegar para as pessoas, né, de vários canais, assim, melhorem. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Bastidores da Mente. E mais uma vez a gente está se sentindo privilegiado, né? Porque a gente tá com uma seleção de gente boa aí, gente grande, legal, né? Com histórias maravilhosas. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Ale. Expectativa alta para hoje, né? Que a história é boa. Estou né? muito feliz, acho que posso falar por nós, né? Estamos legal, felizes de receber a Tereza Leite. Né? Sem dúvida. Também minha amiga, também minha colega de trabalho e um exemplo, acho que é uma inspiração para milhares de pessoas, de força, de resiliência, e de uma prova de que a reabilitação na dependência química existe. Uhum. Tereza, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui contigo. Obrigado por estar aqui. Imagina. Né? E a gente está começando e você aqui acreditando na gente é um privilégio. Adoro fazer isso. Conheci um pouco a sua história, falei, nossa senhora, a gente está começando com o pé direito, aí só gente boa, viu? Bem-vinda. Obrigada. Queria que você se apresentasse para quem está aqui acompanhando a gente, falasse um pouquinho de você. Bom, meu nome é Tereza, eu tenho 41 anos, eu sou conselheira em dependência química já há quase 6 anos e sou dependente química em recuperação, limpa há quase 7. E hoje eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas, isso se tornou meu trabalho, é o meu propósito de vida, eu não tenho dúvida, é o que eu mais amo fazer. E é isso, então assim, vir aqui para mim é maravilhoso, porque acho que quanto mais a mensagem chegar para as pessoas, né, de vários canais, assim, melhor. Então, basicamente é uma apresentação rápida. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 19 e um menino de 16. E tô fazendo psicologia também, tô no processo aí nossa colega, para fortalecer ainda mais meu trabalho. E temos bastante coisa para falar. É isso, obrigada por vocês me convidarem. Posso fazer uma perguntinha? Porque muita claro. gente tem dúvida, né? Você falou, sou dependente química, né? Estou em tratamento e, enfim, fala um pouquinho pra gente, porque tem muita gente que confunde, fala assim, poxa, 7 anos ela não usa nada, como ela ainda é? Então é bom elucidar isso para as pessoas. Na verdade, a dependência química, assim como o alcoolismo, né, é uma doença, assim como a compulsão alimentar é uma doença. E a dependência química, eu entendo que ela não tem cura, porque ela tudo isso eu vou falar com receio, porque vocês 2 são psicólogos e eu ainda não sou. Mas assim, eu aprendi, né, ao longo do meu trabalho, que junto com o meu médico e tudo, que é uma questão de comportamento, né? É uma doença de compulsão, de obsessão, uma coisa mais comportamental do que um problema específico com a droga. Né? Então eu acho que a droga ela é um dos sintomas, o abuso de droga é um dos sintomas da adicção, né? Que é a doença que eu digo que eu tenho, né? Mas ela tá bem silenciada, assim, né? Eu tô em recuperação sem usar nenhum tipo de substância há quase 7 anos, mas eu ainda tenho traços de uma pessoa que é compulsiva, que gosta de prazeres, de euforia, de essas coisas que a adicção traz, né? Então, eu tô limpa, eu tô em tratamento e eu vou ser sempre dependente química, porém em recuperação, né? Então, você tem a sensação que você tá sempre em alerta ainda, é isso? Cara,
Não mais tanto, obviamente, porque eu acho que a gente vai se munindo ali de coisas que me trazem a tranquilidade de que eu tô bem, né? Eu tenho hoje alguns indicativos na minha vida que eu entendo que servem como termômetro, né? Então, mas sim, eu oscilo muito a questão de comportamento compulsivo. Eu tenho uma questão com comida, tenho uma questão com esporte, eu tenho uma questão com relacionamento, é uma parte muito delicada da minha vida, assim. Mas eu não sinto vontade de usar droga há muitos anos. Muitos anos, né? E é isso, graças a Deus. Tem uma coisa que você já falou que eu acho que é legal, que em algum momento, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas você falou assim que dependente químico, quem está passando por esse processo de querer parar de usar uma substância, de reconhecer a sua impotência perante essa substância, por exemplo, você citou o alcoolista, e ele quer se manter sóbrio, ele tem que encontrar uma forma de ter uma boa vida com a sobriedade, né? Porque ele tem que gostar de ficar sóbrio, ele tem que fazer sentido, tem que vir com presentes, por mais que seja chato também. Exatamente. E eu tenho certeza que nada na vida, nenhuma atividade de lazer, de bem-estar, de satisfação vai trazer algo parecido com o que a droga dá pra gente. Nunca. Nada. Na vida real não existe, a não ser que você use algum tipo de substância. E entender isso muda tudo, porque foi uma das coisas que eu aprendi no meu trabalho como conselheira, assim, e que eu tive que virar essa chave da busca do prazer, porque é uma característica minha. Prazer, 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 né? E se eu tirasse a droga e continuasse com esse comportamento de busca de prazer, esperando receber o que eu recebi durante a minha vida inteira, porque eu comecei a usar droga muito nova, não ia dar certo, porque a vida não é sobre isso, entendeu? A vida é sobre satisfação, é sobre alegria, é sobre bem-estar, não é sobre prazer e euforia, né? Então, sim, a gente precisa descobrir uma nova maneira de viver mesmo e colocar coisas no lugar da droga, porque a droga, ela exerce um papel gigantesco, ela permeia quase todas as áreas da nossa vida quando a gente está no uso ativo, né? Então, maquia a realidade também, né? Tira as dores ali. Exatamente, tira sempre. Não, eu acho que a gente usa porque dói. Eu costumo brincar brincar não, né? Eu costumo dizer que a droga, ela sempre foi a solução para mim. Sempre foi a solução para tudo, né? Então, o que eu tive que olhar era o que estava por trás do uso. Era o porquê que eu usava e o que eu não queria sentir. Porque a droga, ela solucionava todas as minhas angústias, todos os meus desconfortos. E olhar para isso foi um processo bem corajoso, mas bem lindo, assim. Eu estava pensando exatamente nessa palavra, corajosa, porque é muito difícil, porque você está flertando com o prazer e de repente, né, até queria saber um pouquinho, eu quero muito conhecer o teu trabalho, mas também é muito rico o que você está falando pra gente, da tua vivência. Aonde que foi o start que você falou, perdi a mão, preciso de ajuda? Porque é muito difícil, é muita coragem. Né? É muito difícil. E eu acho que a gente não entra num processo de recuperação enquanto a gente não admitir essa impotência. Enquanto a gente não olhar e falar, cara, entre a droga e ela vai sempre vencer. Eu não tem como brigar com ela, não tem como entrar numa... Porque ela vai sempre vencer, né? Não tenho controle algum sobre isso. Cara, essa chave, na verdade, assim, eu tive alguns momentos importantes, né, durante o meu processo, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sóbria foi em 2015, né? Que eu fiquei 4 anos sóbria. Um pouquinho antes de eu ficar sóbria, eu pedi ajuda, obviamente, e nessa época eu não sabia que era uma doença, eu não sabia, eu achava que eu era sem vergonha, mau caráter, que não queria nada com a vida e que eu ia viver sendo aquela pessoa que a minha família ia falar, o que vamos fazer com a Tereza, né? Porque era sempre essa pergunta, o que a gente vai fazer com a Tereza? E aí, nesse momento que eu pedi ajuda para minha mãe, eu fui em médicos e etc. E aí eles me falaram, você tem uma doença, né?
E aí... Então partiu de você. Partiu de mim. Que legal, partiu de mim legal, porque... inspirador. Porque, assim, eu falava, não é possível, eu tenho algum problema, não é normal as coisas que eu tô fazendo, o quanto eu tô sem controle, né? O quanto cada vez mais a vida ia ficando ruim e eu ia me afundando mais. E aí eu acho que foi na dor mesmo. Não foi... Você já tinha filhos quando você... Já tinha filhos. Tá. Tinha filhos. Deve ter tido um peso também, né? Foi difícil. Foi difícil porque foi... O Gabi conhece, né, minha história, assim. Foi foi um casamento muito ruim, né? Muito abusivo e juntou com toda a minha história de infância e de como eu me sentia negligenciada, né? Dentro da minha casa, etc. E aí casei muito nova e fui abusada, não fisicamente, mas o dano foi pior do que se eu tivesse levado somente um tapa, né? Mas... E aí eu saí destruída, né, mesmo, assim, e com 2 filhos, adolescente não, ali 24, já não é adolescente, mas, né, no início da vida ali, adulta. Você saiu como muitas pessoas achando que a culpa era tua? Como assim? Tem muitas pessoas que vivem um relacionamento, né, abusivo, ou tem uma questão até de ordem sexual, e a maioria dessas pessoas ficam buscando aonde eu errei, aonde eu facilitei que o outro me agredisse. Sim, eu acho que na época sim, mas hoje eu entendo todo o padrão. Hoje, assim, eu tenho claro como água, assim, todo o padrão, o porquê de cada coisa. E isso é muito bom, você tomar posse da sua história e falar, cara, isso é por isso aqui depois por isso por isso. E aí vai se dissolvendo, as coisas vão se resolvendo, você vai entendendo que foi como foi. Não tive culpa de ser abusada, mas era a minha responsabilidade me curar disso e sair desse lugar que eu tava, porque eu já era adulta e ninguém ia me salvar, né? Eu tinha que me tirar daquele lugar lá, então... E é mais difícil ainda quando a gente tá falando de um vício, né? Para as pessoas entenderem. Quando a pessoa tá dentro de um vício, porque já é difícil para qualquer um sair dessa questão de um relacionamento tóxico. Mas quando você ainda tá dentro de uma substância, de um ciclo vicioso, de uma dependência, você se torna mais vulnerável ainda, né? Não, e eu acho que e é muito doido, porque nesse período de casamento, eu fiquei... Eu não usava mais tanto, eu dei uma pausa quando eu casei, quando eu engravidei, não usei na gravidez, nada disso, né? Mas foi, assim, difícil largar essa pessoa como se fosse a droga mesmo, porque você entra num processo de dependência ali, assim, é uma falta de autoestima, é uma porrada de coisa, assim, que faz com que você... Cara, ele tinha 40 anos, eu tinha 20. Então, assim, o que eu tava buscando ali? Alguém para cuidar de mim, porque eu não me senti cuidada. Então, uma repetição de padrão, assim, né? Uma coisa... Você foi perceber isso depois, imagino eu. Sem dúvida, depois, né? Depois de bastante terapia, né? E com a lucidez, né? Que conforme eu fui ficando sem usar a droga, né? Assim, você vai... Não tem, o processo de cura é olhar, né? Sim. Mexer na ferida, mexer, né? Sim. É falar. Sim. Eu fico imaginando toda essa bagagem de vida, o quanto isso te ajuda no seu trabalho, porque eu acho que, assim, não tem algo melhor que você entender profundamente a dor do outro. E tendo essa experiência, fica muito maior, né, esse entendimento, né? Quando você começou nesse seu projeto de aconselhamento? Cara, eu comecei... eu tava 1 ano em recuperação. Eu tinha acabado de sair da clínica. Fiquei 6 meses, aí eu saí. E aí eu comecei junto com o meu médico, meu terapeuta e a pessoa ali que me ajudou nesse processo. A gente começou a olhar para essa lacuna aí da minha vida, que era área profissional, projeto de vida, propósito de vida, que eu não tinha. Eu tinha saído da clínica com 35 anos, eu não tinha profissão.
Não tinha, porque eu fiquei anos cuidando dos meus filhos, né? Assim, eu fiquei ali 100% presente, aí me separei. E aí tinha uma coisa muito difícil que acontecia e que acontece com muitas mulheres, né? Que é, separa, os filhos ficam com a mãe, e a mãe é que toma conta de toda a demanda, não só logística, mas emocional, né, dos filhos ali. E como que eu ia trabalhar se eu não tinha com quem deixar? Eu não tinha rede de apoio. Então, era uma conta que nunca fechava, assim, sabe? Então, eu passei esse período todo, assim, sendo mãe, né? E... Cara, e aí eu sabia que eu já tinha tido um insight, já tinha um chamado, vamos dizer assim, né? Eu acredito muito em Deus, assim, e ele cada vez mais se mostrou presente na minha vida, e eu já tinha tido lá atrás um chamado de que a minha história ia servir de instrumento para poder ajudar outras pessoas. Mas aí ficou, né? Eu falei, tá. E eu realmente fiz esse trabalho dentro de Narcóticos Anônimos, que é ir nas clínicas, falar sobre recuperação. E eu fazia isso já, sem saber que isso ia virar minha profissão. E passou, eu recaí. Acho que eu nunca tinha te contado isso, né? Não sabia disso. Dentro do NA a gente tem vários serviços, né, Sim. ali. Então, um dos serviços é você ir dentro das instituições, clínica, FEBEM, cadeia, tipo, umas coisas muito, muito legais, assim mesmo, de fazer. Levar a mensagem de quê? De que é possível parar de usar droga e ter uma vida que vale a pena viver. E eu fazia isso no NA. Acordava de manhã, nunca... Foi a época mais feliz da minha vida, assim, juro, assim, eu me sentia preenchida de um jeito. Beleza, passou, acabei recaindo, né, depois de alguns anos aí limpa, fiquei internada e depois isso voltou, quando eu saí da clínica com o Dr. Cirilo, e aí, nesse mesmo momento ele falou, então, eu tô abrindo aqui um curso de conselheiro. Só que ele é muito sábio, né? Ele sabia que... Ele é muito sábio, gente, dá até aflição. Como ele sabe que eu tenho essa tendência de começar as coisas na empolgação, né? A gente começa, nossa, que tesão, não sei o que. Quando você vê que não é tão tesão assim, que tem perrengue, igual a gente tá falando da faculdade, que é todo dia, que tem dia que é um saco, tem dia que é legal, e a maioria vai ser chato, mas você tem que continuar indo. Ele falou, mas não vai ser agora. Vamos ver. E aí ele queria ver se eu ia ficar naquela euforia e de tipo, se eu ia saber esperar. Né? Que ele tá muito, cara, ele tava me treinando. Por quê? Porque eu sou imediatista, não mais. Mas uma das minhas características como parte do pacote aí é imediatismo, quer tudo na hora, do meu jeito, e não sabe esperar. Então ele foi me testando. Praticamente falou, prova pra mim. Isso, prova que você quer realmente. Não é? Não foi muito sábio, cara? E aí comecei a fazer o curso de conselheiro, e aí eu nunca vou esquecer, a gente tava lá no curso, sei lá, na metade do curso. E aí tinha chegado uma paciente que precisava de acompanhamento terapêutico, que era uma paciente de outro estado, que estava internada numa clínica que ele interna, né? E que eu precisava fazer os translados de pegar para levar ela para participar do hospital dia. Tinha que também marcar unha para a menina, ela queria fazer compra no mercado, aí precisava fazer alguma coisa de lazer. Então, trazer essa coisa de que é legal ficar sóbrio, que tá, né, também fazia parte do meu trabalho. Então, o lazer também fazia parte. Bom, enfim, ele chegou para mim e falou, ela chegou, pode ir lá. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, pode. E ele me mandou e eu comecei assim, no susto. E ele confia muito em mim. Nossa, ele confiou assim. Ele viu, antes de eu ver, ele viu em mim potencial ali. Cara, e começou. E aí comecei na clínica, né, Gabi? O Gabi chegou depois e continuei lá durante bastante tempo.
E se eu estiver falando muito, vocês me dão uma cortada. Eu queria até falar o nome da clínica para quem tiver, né? Claro, Aldeamos, lógico. Ele tem hoje, ele interna, né, é um residencial, que a diferença do residencial para a clínica é que o residencial a pessoa tem um pouco mais de autonomia, né, assim, a clínica é algo mais fechado e tal, então tem um residencial, tem um hospital dia. Ele passa por lá, então. Essa é a diferença. Sim, tá. Sim. E aí, nessa época não tinha. Nessa época a gente tinha só o Hospital Dia, que tá até hoje com grupos terapêuticos, que inclusive... Você conhece? Eu não conheço outro lugar que tem Hospital Dia, assim... Que eu acho que é uma parte tão importante do pós-tratamento. É um suporte, né? Nossa, porque as pessoas se internam. Às vezes elas saem, né, da internação, tipo, e aí? E agora? Mas é por isso que eu acredito por isso que as pessoas têm muitas recaídas, porque não tem esse acompanhamento, tão importante. Não tem. E, nossa, vou te falar, precisa muito, cara. Acho que é o momento mais... É o principal. Não é durante a clínica. A clínica a pessoa tá protegida, ela não tem como sair pra usar droga. O problema é quando ela volta pra vida real. Isso, quando ela tem a autonomia dela, né? E aí foi isso. Comecei lá com o Cirilo, nunca mais larguei, fiquei lá um tempão. E aí, trabalhando bastante. Até que eu resolvi abrir a minha vida no Instagram. Que é aí que tomou uma proporção rápida, né? Você lembra, né? Eu lembro, eu acompanhei essa parte. Você acompanhou, né? Você sabe que foi uma mudança radical, assim, porque ela sempre teve um perfil, assim, na minha interpretação, mais discreto. Era uma pessoa mais discreta, não era uma pessoa de rede social, Depois que eu fui descobrir que ela até fazia alguns trabalhos de cortes de vídeos pra Instagram que não aparece nem o rosto dela, sabe? Nos bastidores do... Cara, você pegou isso, eu te contei. Sim, eu lembro, você me contou. Nossa. E aí, foi eu aí lembro que disso, começou. que foi você tirou férias, né? E você tava no Nordeste, eu acho que... fui pra Bahia. Pra Bahia. E foi muito natural que ela fez um vídeo espontâneo, com essa fala que ela tem, que é espontânea. E as pessoas se identificam, porque as pessoas querem ouvir a realidade. Sim, é verdade, exato. Com os perrengues que eu acho que você deve expor também, que é muito importante isso. Exato. E olha que legal, porque isso se conecta com aquele chamado que você teve no passado, né? Que você compartilhou. Totalmente. Mas é muito doido, assim, como a vida é perfeita, né? Assim, Deus é perfeito, assim, as situações acontecem... Tipo, a minha recaída, todo o processo de ir para Aldeamos, de conhecer o Cirilo, de ter aprendido com ele, né? Assim, juro, porque se tem alguém que me ensinou, grande parte do que eu sei foi ele. Porque, assim, eu fiquei nesse início de 4 anos que eu recaí limpa, mas eu não fazia terapia, eu não tinha médico. Então, mudou mesmo. E sabe que é uma coisa que eu acho que é legal destacar? Que apesar disso, porque tem todo o ambiente que a Aldeamos proporcionou e que o Dr. Cirilo, na sua experiência, proporcionou. Mas uma coisa que você traz da sua experiência, que é o movimento que você fez, que é aquele que você levantou, desde lá de trás, quando você descobriu que tinha dependência química, e até depois isso continuou, eu penso que é uma parte talvez essencial para uma mudança. A mudança, ela depende da própria pessoa para que aconteça. E muitas vezes a gente busca as mudanças no ambiente externo, a gente busca mudar pelos outros. Isso não se sustenta. Não se sustenta. E é muito doido. Foi legal você tocar nesse assunto, porque hoje eu atendo bastante gente, assim, né? Porque o Instagram me proporcionou essa visibilidade. As pessoas... Faz sentido o que eu falo, né? Porque eu conto a minha história, é muito doido, assim, como as pessoas querem ouvir a sua história, né? Não é termos técnicos, não é nada disso, assim, é a sua história, e é o que eu falo, é a minha história, é o que funcionou pra mim, e muitas pessoas me mandam mensagem, você vai me ajudar a sair do fundo do poço? Você vai, não sei o quê. E aí eu falo... Só, né, tipo assim, vai ser o suficiente? Eu falo, não vai ser o suficiente. E eu não vou conseguir te salvar. Porque é isso, assim, as pessoas... Você falou de ficar limpo pelos outros, de parar de usar pelos outros e achar que as pessoas... depositar, vocês como psicólogos, vocês devem ter um pouco isso também, né? Da pessoa achar que você é que vai trazer
a mudança você que vai executar a mudança na vida dela. Tipo assim, não, eu vou te dar o caminho, eu vou te sugerir as coisas. Mas o trabalho é seu. O trabalho do dia a dia, quando ninguém tá vendo, é seu. Não tem como eu fazer, né? Então as pessoas, elas às vezes elas querem uma solução mágica. Exatamente. Elas vêm e falam, né, mas o que eu faço? Eu falo, cara, é não usar e decidir não usar todo dia e fazer isso, fazer aquilo, e aí eu trago as coisas e muitos não voltam, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, Tereza, das pessoas que te acessam, né? A maioria, você sente que acessa por uma situação de empolgação ou realmente chegou numa circunstância que eu preciso de ajuda, por favor, me dê um norte. Que tem? Qual que é a predominância? Cara, a predominância é as pessoas que pedem ajuda no desespero, mas elas pedem ajuda, mas elas não aceitam a ajuda que você dá. Então, elas pedem ajuda, você fala, mas eu acho que eu vou fazer desse jeito aqui, eu acho que do meu jeito ainda vai dar. Não, mas eu acho que do meu jeito ainda... não, mas não tem problema. E aí, assim, eu entendo que existe uma ambivalência nessa doença, né? Eu entendo que é muito difícil você aceitar que você não pode usar mais nenhum tipo de substância. Você não pode beber, você não pode... E é muito difícil, porque a decisão de parar, ela não é uma decisão que você fala hoje, vou parar. Não, é todos os dias você tem que decidir não fazer aquele comportamento, porque aquele comportamento vai te levar para aquele lugar, que aquele lugar vai fazer com que você use. Então não é só... Por isso quando eu falo que o problema não é a droga somente, é o comportamento. Então assim, essa mudança, esse esforço que a mudança demanda, né? As pessoas não estão dispostas a fazer. São poucos que estão. E os que fazem... E os que obedecem, que eu falo que eu fui muito obediente. Acho que foi uma das coisas que me fez ficar limpa, foi obedecer. Assim, no bom sentido. Tipo, eu escolhi você pra me ajudar. É você que eu confio. O que eu preciso fazer? Faz isso. O que eu não posso fazer? Não faz isso. Devo fazer isso? Não deve. Eu não fazia. E as pessoas que fazem, elas se mantêm limpas. Precisa de uma força e uma humildade ao mesmo tempo. Precisa de uma humildade, eu acho. Muito. Acho que a palavra é bem essa. É humildade. E a gente está falando de dependência química, mas assim, a gente pode ir muito além da dependência química. Sem dúvida. Todas as pessoas têm algo que gostaria de mudar em algum momento da vida, ou algum comportamento que não está sendo tão legal, alguma coisa que está trazendo uma disfunção, está sendo desadaptativo, ou uma pessoa que está, sabe, eu tenho acompanhado muito, não sei você, Ale, como que é no seu consultório, mas tenho acompanhado muito pessoas adultos de diferentes idades, buscando mudar a forma de se relacionar com algum tipo de comportamento. Por exemplo, excesso de rede social, excesso de pornografia, excesso de compra, excesso de compulsão alimentar. E é tudo excesso, né? Muito doido. Até a atividade física é bom a gente destacar, porque tem aquele lado romântico da atividade física, saúde, mas, como você bem falou, qualquer excesso é prejudicial, né? Você tá mexendo na parte química também. Sim. Sabe por que o excesso e a compulsão é quando você perde o poder de escolha. E quando você perde o poder de escolha, já não é benéfico. Já faz mal. Já não é você que tá ali. Então, o comportamento ele já tomou conta de você. É ele que decide, não é mais você. É muito doido, cara. Dá pra viajar nesse assunto, assim. Tereza, o álcool sempre anda junto? Ou isso é folclórico? Anda junto com as drogas em geral? Cara, eu acho que o álcool é a pior droga. Eu acho que o álcool... E é mais incentivado, né? Eu tenho essa visão também. Ele é a pior droga... Pensando de todos os lados, eu acho. Na parte de impacto na saúde a longo prazo, né? Na questão de não sei porque eu também sou médica. Cognitivo. Pronto. A gente tem evidências ali no residencial, né?
Pode falar? Pode. Ah, tá. Depois alguém assiste. Acho que a gente vai ser processado. Mas não vamos ser processados. Ele não vai processar depois a gente cumpre. Mas E aí é uma droga que tem um impacto muito grande. É uma droga que eu acho que é difícil para quem quer parar, porque a gente precisa se justificar por que a gente não bebe. A gente é incentivado a beber. Se você não bebe, você é estranho, você é chato, você não faz parte. E qualquer lugar tem bebida, só não tem bebida na farmácia. E, sei lá, em hospital. Até no prédio Até que no você hospital mora. tem. Você chega no seu apartamento e tem um mercadinho na entrada da recepção. Então, tudo é bebida. As pessoas bebem pra tudo. Tá triste, bebe, tá feliz, tudo. E aí a pessoa que é realmente alcoólatra, que a droga de preferência é o álcool, claro que tá, que nem se perguntou, tá associado, né? Assim, qualquer que tiver, a gente tá consumindo ali, mas assim, é muito difícil. Assim, porque as pessoas ficam insistindo pra você beber, e aí assim, até um jantar em família é um ambiente perigoso. Por quê? Porque o pai e a mãe não entendem sobre dependência química, não aceitam que a dependência química é uma doença que é muito mais complexa do que uma decisão de não beber. Tipo, você não pode beber, então você não bebe. Por que é só você não beber? Entende? E aí a pessoa... Então, eu acho que o alcoólatra, ele passa... É bem difícil, cara. Assim, é bem difícil. Ainda mais que é um dano ao longo do tempo, assim, né? Que você não vai vendo. É como se você está sentado ali no prego. Você não vê. Você não vê. E o fato de ser socialmente aceito, né? Como você falou, a pessoa que vai num evento, num encontro, não bebe, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então ela tem que estar numa situação entorpecida ali, né? Não, e aí, tipo, trabalho, sei lá, pessoas que trabalham que precisam fazer reuniões, que precisam em jantares de negócio, que... cara, a pessoa, assim, ou ela não vai, ou ela vai com acompanhante, né? Eu já tive casos que a pessoa precisa de acompanhante terapêutico para ir nesses lugares. Porque é gatilho, mas é trabalho. Então, difícil, né? O álcool. Tereza, com a tua vivência aí, né? Das pessoas que você acompanha, necessariamente essas pessoas, elas devem estar medicadas ou não é regra? Cara, eu não acho que é regra, mas eu acho que quem não precisa é a exceção. Não é a mesma coisa, né? Isso que eu falei. Tipo assim, não necessariamente uma pessoa que é dependente química, que é alcoólatra, não sei o quê, precisa tomar medicação. Gente, eu não sou médica, não sei nem se eu devo falar sobre isso, mas assim... Você tá falando da sua vivência. Da minha vivência, né? Mas assim, são raras as pessoas, são raríssimas as pessoas que não... Pelo menos no início, né? Da retirada da droga, tipo abstinência, questão de humor, porque existe uma alteração de humor absurda, né? Assim, no início. Acho que o importante a falar, talvez, do trabalho interdisciplinar, né? Que a dependência química exige. Talvez isso é uma... dúvida. É quase que um requisito, assim, Sem do protocolo. dúvida. Assim como existem os protocolos das outras doenças. Sem dependência dúvida. química, como o tempo, o abuso, o uso, traz muitas comorbidades. Né? É verdade. Outros tipos de problemas que foram causados pelo uso. Pelo uso, né? Da vivência de vocês hoje em clínica, o que vocês percebem, falando em equipe multidisciplinar, quais são os pilares que são importantes para essa caminhada? Porque às vezes a pessoa pensa, não, só tomar um medicamento, ou só isso, ou só aquilo. O que vocês entendem como isso daqui é estrutural, isso daqui é necessário? Eu penso que é necessário esse trabalho em conjunto. Sim, eu acho que a família... Família. Legal. Verdade. Família precisa muito. É muito diferente, né? Quando a família tá junto. Cara, muito. Muito. A gente tem Sim. exemplos claros. Sim. Claros. Né? Assim. Porque... Quando a pessoa não tá sozinha. E sabe, me deu vontade de falar uma coisa que para outras doenças, como por exemplo o câncer, a família, os amigos, eles sensibilizam, tem toda uma comoção, né? Porque de fato é uma doença visível, que você tira uma tomografia, você vê, você tá vê, doente. Crônico, fatal. A dependência química também é crônica e fatal.
Só que não desperta essa mesma comoção, desperta o julgamento, não só da família, dos amigos, mas também da própria pessoa, que às vezes demora para entender que tem uma doença. Mas eu acho que é exatamente o que a Teresa falou, assim, a pessoa se acha, pô, sacana, né? Eu estou burlando a sociedade. Então, quando você tem a situação de câncer, é quase eu não tenho culpa. Ali tem o julgamento da família, né? No caso, e a pessoa mesmo que julga, né? Exatamente. E quando a família está disposta a entender e também fazer parte desse tratamento, porque a família também está um codependente. Nossa, muito. Muita, faz muita diferença pro bem e pro mal, né? Assim, o quanto ela se empenha faz sentido e ajuda, e se não se empenha e também ajuda a pessoa a não conseguir, porque não é isso. Às vezes acaba fazendo coisa que não é e acha que tá ajudando e não tá. Teresa, e às vezes aquela pessoa, aquele drogadicto, naquela função sistêmica na família, pode ser interessante para algumas coisas. Até o que a gente estava falando hoje da relação. Sem dúvida. Você tem um obeso, né, que às vezes no processo de emagrecimento tem um parceiro ciumento, inseguro, que, poxa, come só esse negocinho, né? Ou, você tá muito chata, Teresa, você não bebe mais nada, né? Como assim? Isso, exatamente. E eu acho que uma coisa que a gente tem, até uma paciente, a gente já tem de tudo lá para elucidar o que a gente traz. Uma paciente que tá há bastante tempo lá na Aldeamos, o que eu presenciei? Eu presenciei ela muito mal, num processo muito mal, depressivo e tal. Ela abusava de medicação, mas passava por um processo de depressão. Ela foi melhorando, ela foi ficando bem, A família, a mãe e o pai perderam a função deles dentro do processo de doença dela. Sim. E aí eles ficaram perdidos. E aí eles começaram a enlouquecer. E eles começaram a brigar com ela. E aí, tipo assim, quanto mais ela ficava bem, pior o pai e a mãe ficavam. Ou seja, eles queriam que ela voltasse para aquele lugar para eles terem a função deles de volta, de cuidar, etc. É muito doente isso, né, cara? Muito. Sem falar psicologuês, mas é o inconsciente, funciona daquele jeito, né? E de repente quebra, né? É uma adaptação ali, sofrível para todo mundo, né? Por isso que é bacana, vocês estão falando, é muito importante. A família está engajada também nesse processo. Nossa, né? Sem dúvida. Não só a pessoa ali. Sem dúvida. Isso acontece em um relacionamento tóxico, né? Que a pessoa, seja o homem ou a mulher, que está na parte tóxica da relação, começa a excluir a outra pessoa de todo o resto da vida, afastar a pessoa da família, afastar a pessoa dos amigos, e aí ele começa a ter um controle, uma manipulação. É o mesmo contexto quando é o mesmo contexto, porque aí depois a pessoa sai, ela não sabe o que ela faz, né? Ela não sabe para onde ela vai. É muito doido isso. Dentro do seu processo ali de ajuda, de aconselhamento, existe, desculpa a pergunta de leigo mesmo, imagina, existe o movimento de trazer prazeres, um outro código de prazer? É a sua função também isso? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, não tem como, né? Porque é tanta coisa, mas eu acho que assim, aprender a sentir não mais prazer, né? Muito doido. Quem me escuta, assim, eu falo tudo que o meu médico fala, assim, mas é que faz tanto sentido. Não é olhar não só na questão de sentir prazer, mas é sentir satisfação, que é diferente. Isso eu aprendi também. O prazer, ele é algo imediato, né? Ele é algo que te joga ali, te dá aquele pico e depois pum, te dá aquele pico e depois pum. E é assim, tá um palmo, né, de distância, prazer. A satisfação, ela é um sentimento que ele dura, ele é mais, né? E ele é algo que precisa de esforço para você conseguir. E ele não te joga lá em cima, depois te joga lá embaixo. Então é uma coisa bem duradoura e tranquila. Então, mais madura, né? Mais madura, com mais sentido, entendeu? Então, cara, se eu contar como é a minha vida hoje, a pessoa vai olhar pra mim e falar assim, puta, que vida chata. Mas eu amo a minha vida. E ela não acontece nada de interessante na minha vida. Eu amo ela. Assim, amo. Tipo, cara, é rotina, é todo dia fazer a mesma coisa, é treinar todo dia, é arrumar todo dia a casa, é trabalhar, é cozinhar pros meus filhos, é
sair, ir num parque, andar com a minha cachorra, ir num cinema, viajar, ver um pôr do sol, comer um negócio gostoso, dar risada com a minha família. É isso. Que legal. É o teu, né? É a tua cara. Me lembrou quando as pessoas falam pra mim assim, como que você aguenta atender 9 pacientes por dia? Eu amo. Eu amo, não tem outra explicação. Exatamente. Eu amo eu amo os adictos. Eu vou falar pra você, eu tenho uma adoração, assim, porque eu sei que nós somos pessoas extremamente sensíveis, extremamente, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem como qualidade, mas também é o que pode... Já ouviu dizer que a sua melhor qualidade pode ser o seu pior defeito, né? Então essa sensibilidade às coisas, essa intensidade de sentir as coisas, essa coisa visceral do adicto é algo que, quando ele usa pro bem, quando ele entende essa força que ele tem e consegue canalizar, o cara se torna invencível, cara. Uma potência aqui na frente, né? Nossa, posso falar? Eu acho que eu sou uma mulher incrível, eu me tornei uma mulher incrível. E é isso, assim, então eu amo fazer o que eu faço. Eu não canso. Claro que ficar no computador atendendo bastante, assim, é cansativo, mas no sentido não do físico mesmo, que chega uma hora que eu canso, mas eu dou a minha vida ali quando eu tô atendendo a pessoa. Eu tenho... combustível é maior do que o cansaço. Sabe que vocês estão falando da situação, né, da euforia, tudo. Queria até deixar um alerta, compartilhar com vocês, com quem está assistindo a gente, que eu tenho, cada vez mais, acho que você está percebendo isso também no consultório, cada vez mais eu tenho visto as pessoas medicamentos, né, se medicando, automedicação também. As pessoas querem não sentir e não sofrer, né, e o sofrimento ele faz parte de um amadurecimento. Eu costumo dizer que a gente só conhece a felicidade se em algum momento você flertou ali com a infelicidade, né? Então me preocupa muito, porque a gente está falando de drogadicção, mas o uso abusivo também de medicamentos, sem uma prescrição, sem um acompanhamento, ocupa o mesmo lugar. Né? Você vai se perdendo ali. Eu vejo assim, absurdo. Sabe? Sem eu vejo dúvida nenhuma. É um medicamento para dormir, é o para acordar, é aquele para dar uma atenção. Para produzir. Né? Para produzir e tal, é assustador. Né? A gente está perdendo um pouco a nossa essência. Né? Sim. O nosso estilo de vida está provocando isso. Se a gente não ficar atento, é muito fácil a gente se perder nesse lugar. É muito fácil, é muita informação, é muito... Velocidade, exatamente. É muito fazer 1 milhão de coisas. Por quê? Porque as redes sociais, elas trazem esse lado tóxico, eu acho, também. Claro que a gente tem muita informação visual o tempo todo, muita poluição sonora, muito tudo, né? Onde a gente mora, a cidade que a gente mora. Mas essa coisa de ter que produzir sempre muito bem, e acorda 4 da manhã, aí medita, aí banho gelado, aí vai não sei aonde, aí vai correr, aí vai nadar, depois trabalha, aí depois vai pra não sei aonde, aí depois a casa tem que estar limpa, aí a saúde mental em dia. Vai no automático. As pessoas, e aí você fala, não é isso, não tem problema se você não tomar banho gelado todo dia de manhã, se você não meditar todo dia de manhã, tá tudo bem. Se você conseguir só fazer uma coisa por dia, não tem problema, porque tem dias que não dá. Tipo, hoje, por exemplo, eu acordei 4h20, sem eu querer, obviamente, né? E passei a manhã e o dia arrastada. Tipo assim, eu fiz o básico que deu pra fazer. E o meu básico, ele é bastante coisa até. Mas, tipo assim, a hora que a todo momento eu ia lá, deitava no sofá e eu ficava assim, ó. Aí eu falava, não, tá, pera, vamos lá, deixa eu fazer o frango. Não, pera, deixa eu atender, não sei o quê. E tipo, tá tudo bem, eu não dormi bem, eu acordei muito cedo, eu tive uma insônia, sei lá. Mas você se respeita ou bate uma Eu respeito, eu me respeito. Eu aprendi que tá tudo bem e que vai passar. Porque essa é a realidade, né? E a gente fica vendo as pessoas postando e, claro, a rede social ele tá distorcida.
E eu percebo muito, falando do consultório, percebo muito presente a autocobrança, o perfeccionismo, essa comparação, junto com a impulsividade também, ao mesmo tempo. Então, e, sabe, eu até lembrei de um paciente que eu acompanho, que ele é muito inteligente, menino inteligente, empreendedor, tem muitas ambições, assim, motivante, assim, até os sonhos que ele tem, e ao mesmo tempo se cobra muito. Eu terminei a sessão falando assim, me fingi de médico na sessão, assim, a sua prescrição por essa semana é você se permitir ser imperfeito, você ser vulnerável, você sentir, que foi o que a Ale falou. Permitir a falhar. Às vezes tem um dia que a gente não consegue acordar tão cedo. O controle, né? Tem um dia que a gente não consegue treinar, tem um dia que a gente não se sente tão bom. Tem dia que a gente não é tão bom, não só não se sente. O nosso organismo ele não é exato, né? Simples assim. Né? Se tiver essa leitura e esse autorrespeito, aí sim você potencializa muito mais, né? Só que aí a gente vê uma pessoa mais nova que tá divulgando lá uma experiência dela que tá ganhando muito mais dinheiro, aí você vê uma outra que tá divulgando a rotina, que tá sendo impecável na disciplina. Aí você vê outra pessoa com um corpo muito bonito e você... Tô atrasada. Exato. Ou aquelas frases, enquanto as pessoas dormem, eu... Ai, que preguiça, eu tô produzindo e vai adoecer, Exatamente. Não tem jeito, você tem um organismo que precisa funcionar. Não, eu acho que isso vai muito de encontro com, por exemplo, quando eu trato e atendo as pessoas, a gente tem que dar um reset ali nos hábitos e na vida antiga da pessoa, porque é isso, ela precisa mudar padrões, né, assim. E o que eu mais vejo são pessoas ficando nessa euforia inicial, e aí acorda, e aí treina, e aí vai trabalhar, e aí vai não sei o que, e eu fico olhando, e eu falo, ele vai voltar a usar, ele vai recair, porque tá muito eufórico, tá fazendo muita coisa, e não tá sentindo, né? Não, é uma coisa de cada vez, entendeu? E tipo, eu acho que a gente, mesmo vocês que não tem problema com compulsão e etc., não tem problema só fazer uma coisa num dia que, tipo assim, né, hoje só deu pra quê? Pra trabalhar, porra, já foi coisa pra caramba, não consegui treinar hoje, tá tudo bem, e tipo... ter um momento de calma. As pessoas querem estar sempre executando, querem estar sempre em ação. E eu vou te falar, até hoje, eu tenho dificuldade com dias mais calmos. Minha rotina, ela varia muito, dependendo de quantos atendimentos eu tenho, ou tipo, sei lá, se eu tô com meus filhos, se tem médicos, né? Mas tempo livre ainda é um problema para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em ação. Isso é um traço que ele é bom, mas também ele às vezes pode ser ruim. Então eu aprender a descansar, aprender a falar, cara, tá tudo bem, hoje é pra você descansar hoje. Isso acontece comigo às vezes quando, por exemplo, tem atendimentos que por algum motivo teve um espaço entre os atendimentos, teve 2 horas de espaço. E eu já me peguei várias vezes me sentindo mal, por exemplo, em parar para ver um episódio de uma série. Ou assim, não, eu tenho que estar estudando, eu tenho que fazer alguma coisa, estou no meio, não posso... Não precisa, né? Será que não posso, né? Pode. Sabe que eu acho que também acaba estimulando isso? As grandes metrópoles, né? Porque é vendido isso. Aqui em São Paulo tem aquela coisa de ego também, que, pô, a cidade que não para. Então, parece que você tá contra, né? E eu acho que isso... Eu tenho percebido isso, Teresa, o Gabriel sabe, faz 10 meses que eu me mudei para o interior. E aí, para mim, até estava brincando hoje com um amigo, eu falei, as pessoas se cumprimentam, isso para mim era assustador, porque isso é tão acelerado que a gente não tem tempo para nada, sorriso, não tem, então a gente está sempre buscando a meta, né? E se você tem o ócio ali, tem alguma coisa errada, você tem que produzir, ganhar dinheiro, né? Então eu acho que essa leitura é tão importante, você se respeitar, né? Eu acho que isso acaba... ajudando. Isso adoece as pessoas. Claro. Isso sabe adoece, o que eu sempre digo, cara. Teresa? As pessoas buscam a mudança no macro, né? Como você falou, vão lá pedir um auxílio e elas querem uma resposta transformadora, né? Que a resposta está sempre aqui no dia a dia. É muito simples. Você se percebendo, você tomar o banho e se sentir e refletir como foi seu dia. A gente toma banho pensando na reunião daqui 2 dias, no podcast de hoje. Então, assim, aqui na nossa cara, sempre esteve, né? A gente não pode vender
coisas grandiosas, porque está no micro, está no autogerenciamento ali, né? Acho que você trabalha muito isso, né? Sim, trabalho, mas assim, é muito doido que as pessoas têm uma imagem de que eu sou incrível, né? Assim, tipo... Não falha. Nossa, que eu não falho. Exatamente. E, nossa, eu tenho tantas questões ainda que... Isso é pesado para você? Essa projeção do incrível, do superação, porque tem um lado muito legal, mas... Não, tem um lado muito legal, né? tem um lado muito legal, mas assim, eu acho que o peso, na verdade, é uma cobrança minha comigo mesma, assim, de achar isso, que eu tenho que estar estudando, que eu quase não estudo, que eu leio pouco, que eu tenho que produzir. Então, e aí também tem a questão do meu trabalho, que assim, eu não tenho ninguém que me ajuda nas redes sociais a gerenciar nada daquilo. Então, assim, eu perco o timing, às vezes, de clínicas para dar palestra, de podcast para não sei onde, não sei o quê, e aí eu, às vezes, eu falo, não, pera, eu preciso tirar um dia para organizar, para responder, e aí eu não consigo. E eu vou te falar, isso aqui tá consumindo muito meu tempo. E eu acho que é isso que tá fazendo eu dormir um pouco mal, assim. Porque eu tô meio viciadinha no feed do Instagram. Nos reels ali. E eu fico sempre, eu podia estar fazendo mais, podia estar fazendo mais, podia estar fazendo mais, podia estar lendo mais, podia estar estudando mais, podia estar pensando em outras frentes do meu trabalho, né? Então, né? Sei lá, e às vezes eu também acho que eu não tô conseguindo ajudar as pessoas direito, porque eu ainda não sou formada, e aí vem essa síndrome do impostor que a gente tava falando, e... Então, é uma batalha minha comigo mesmo, né? É o que você falou em algum momento hoje da ambivalência, né? Para mim, esse é um conceito que ajuda muito a entender isso, assim. Da ambivalência como sendo uma gangorra, em que nessa gangorra, assim, a gente vive essa gangorra no nosso dia, que existem dois opostos que podem coexistir. E quando a gente lembra disso, pelo menos isso fica menos confuso, esses momentos. Por exemplo, eu não estou dando conta disso agora, fiquei 1 hora numa rede social. E aí eu posso entrar Você nesse... chegou atrasado? Não. Não cheguei tão atrasado assim. Chegou atrasado, não chegou, é brincadeira apenas. Eu que cheguei cedo. Mas nesse momento, você vive esse momento de desorganização, sentir que eu tô perdido, desorganizado, ou começa a vir um monte de coisa, eu não tô dando conta de tudo, tenho oportunidade, nem respondi uma pessoa, não respondi outra pessoa, tô com pendência. Eu tenho. Acho que eu tô missing out as coisas. Então, mas assim. nesse momento, a gente lembrar dessa ambivalência, da gangorra, seria o quê? Seria lembrar do oposto. Seria tentar lembrar que tudo bem, isso pode ser uma verdade agora, mas existem outras coisas que a gente tá dando conta. Sabe? E lembrar disso Nunca parei pra pensar com esse olhar. Porque uma das coisas que mantém esses nossos ciclos de desorganização ou desses outros impulsos é esse sentimento do mal-estar que a gente fica por não estar dando conta. Cara, eu acho que o que me pega mais que eu acho que tem a ver com procrastinação, que eu acho que não conseguir organizar nas abas da minha mente ali. Tanto é que eu tô fazendo os testes com o Gabriel. O Gabriel tá aplicando teste em mim pra ver se eu tenho. Bom, né? Pra ver se eu tenho algum parafuso solto. E porque aí eu fico nessa eu não consigo me organizar. Tipo, priorizar. Então, pera, o que você tem que fazer? É a clínica? É isso? É aquilo? Então, vamos lá. Então, de manhã você vai atender isso, aí você tem uma janela. Então, aí nessa janela você vai... Já faz mais de 6 meses que eu tô falando isso, assim, e eu não consigo me organizar. Então, não sei o que é, gente. Quem pode ser, Gabriel? Né? Fala aí, vai. Você que é o neuro. Mas é importante também que você tenha a dimensão do peso, né? Quando eu digo peso, não o problema, mas da responsabilidade, que é isso, te consome, né? De repente você está numa frente aí se dedicando tanto que está te drenando, e aí as outras coisas você não consegue fazer porque você está drenado. E assim, né? Não é avaliação psicológica, tá? Não, mas é importante ouvir isso. Você tão apaixonada no que você faz, assim, é notório que de repente você deve fazer bastante coisa
te drena e você ainda fala, nossa, estou procrastinando, não consigo fazer nada, porque sai do seu natural. Eu percebi o seu natural logo no começo, que você usou uma expressão aí que eu falei, já gostei dela. E você falou assim, nossa, eu fiz muitas palestras na penitenciária, em clínicas, olha, foi muito... Eu pensei, foi muito pesado. Ela falou, foi muito legal, eu amo. Então, atente-se a isso, porque você deve fazer tanto por amor que sai natural, só que tá te consumindo. É verdade, cara. Isso, minha família fala muito isso pra mim. Porque é cada coisa que passa por mim. Casos muito graves, e casos que às vezes eu falo, eu não consigo te ajudar sozinha. E aí eu preciso de mais pessoas. Aí eu penso num psiquiatra, eu penso num terapeuta, num psicólogo, não num terapeuta somente. E aí às vezes eu conto com isso pra minha irmã, né? Minha irmã é psicóloga, só que ela não exerce a profissão, mas ela é formada e tudo, e ela é muito boa de conversar. E ela fala, cara, como é que você dá conta? E eu falo, gente, mas eu desligo ali, ó, o computador, fecho ali. Não me pega. Claro que tem pessoas que me pegam. Por exemplo, eu tô com um paciente que eu tô sem saber o que fazer. E eu preciso de ajuda, inclusive eu preciso falar com o Cirilo sobre isso. Eu tô atendendo um paciente e ele está em uso compulsivo. E ele precisa ser internado. Só que ele é um homem, 50 anos, dono da própria vida, que tem o dinheiro dele, que tem a empresa dele, que ainda não perdeu tudo. Mas eu fui atender ele um dia e ele estava na cama, obviamente tinha usado, né? E ele foi me mostrar o apartamento dele. Ele parecia que ele estava morando no lixão. Você olhava pro canto, lixos de tipo meses. E eu falei, cara, eu preciso chamar um resgate pra esse cara, porque ele perdeu completamente. Eu não tenho contato da família, eu não tenho contato de ninguém, o que eu faço? Esse cara tá me preocupando. Mas... Você entende como situações dessas te consomem? Né? Me consomem. Mesmo que você não está atuando com a pessoa, mas você está atuando continuamente. E mesmo que existem vários desses momentos em que a gente se sente desorganizado ou não tão produtivo, ou passando ali o feed, tem muitas outras coisas que estão dando, você está dando conta, que a gente está dando conta. É isso que a gente perceber isso faz com que a gente até se permita. Tem momentos que a preguiça é bem-vinda. A procrastinação é tão... No 8º ano de atendimento, são 25, no 8º ano de atendimento teve um momento que eu questionei a psicologia. Eu falei, pô, eu não sou feliz, né? Eu trabalho bastante, tenho bastante pacientes e tal, e não me sinto feliz. Eu quase abandonei, que seria o maior erro da minha vida, mas o problema não era a psicologia. Era atender 11, 12 pacientes todos os dias, segunda a sábado. Porque tem um lado, aquilo que eu falo, ó, autossabotagem. É o paulistano, que a gente produz, venho de uma família que produz bastante. Meu pai trabalhava de segunda a segunda praticamente. E aí o desacelerar, para mim, ainda bem que eu tive esse insight de chegar e falar, peraí, o problema não é eu sou preguiçoso. Eu preciso atender 12 por dia, senão eu sou preguiçoso, mas né? Mas quando eu deixei de atender aos sábados, Tereza, juro que eu sua vida mudou, assim, né? Não, foi muito difícil. Porque, primeira coisa, vou levar o carro no Lava Rápido, nossa, que vagabundice. O que eu vou fazer? Exato, que vergonha. Como que eu vou falar para as pessoas? Você se sente criminoso, é muito doido então, isso. Porque é o padrão que tá dentro de você ali, né? Tá dentro, isso é motivado também socialmente, né? Que legal, atende 50 pacientes, legal, adoecendo. Então é bacana a gente ter essa visão, porque a carga, claro, todo trabalho tem a sua demanda, mas a carga de quem lida na área da saúde também merece muita atenção. Merece né? muita responsabilidade atenção. grande. É verdade. É verdade. E eu acho que todo mundo hoje em dia, dependente químico ou não, tem a sua muletinha ali do momento de ócio. Tá no celular, ou a pessoa tá ali comendo um negocinho, né? Você, né, tipo, meio ali na televisão, ou tá, sei lá, fuma um cigarro, ou a pessoa tem... Não sei, então eu acho que tá tudo bem, mas eu me cobro. Eu entro nesse processo de cobrança, né? Tipo assim, não, por que em vez de ficar assim, você não pega um livro? Vai ler um livro de psicologia, vai ler um livro sobre psicopatologia que você gosta, vai ler um livro sobre não sei o quê.
Ou vai não fazer nada. Ou não faz nada. Ou tá tudo bem. Fica assim. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo, mas é difícil. É uma cobrança. Desmame, passei por isso. Então. Sim. Tereza, infelizmente, né, a gente vai ter que finalizar, senão vão expulsar a gente daqui. O pessoal já quer dormir, né? Deixa eu ver que horas são. Levantaram o cartão vermelho. Tá terrível aqui. Mas olha, eu tô encantado com o seu trabalho, com os teus projetos aí. Muito legal saber que você está enveredando para ser uma colega nossa de profissão. Sim. Espero que nós nos cruzemos aí pela vida e parabéns. Parabéns por essa dedicação. Né, que quando você falou, eu ainda não sou formado, não tenho bagagem, mas você tem uma bagagem que eu tenho certeza que ajuda muito. Você sabe disso, então parabéns, e o privilégio de conhecer. Obrigada a vocês por me convidarem e espero que o pessoal tenha gostado. Sim. O importante, passa os seus contatos, importante também. Vou passar meu Instagram, @tereza.conselheira. E aí lá na minha biografia tem meus contatos, quem quiser falar comigo. Também pode ir através do Gabi falar comigo, né, Gabi? Com certeza. Pode falar com o Gabi através de mim também. Então, assim, a gente tá meio junto aí, né? E é isso. Obrigadão. Muito obrigado, Teo. Cumprimos, né? Cumprimos. Cumprimos. O diretor disse que a gente cumpriu também. Eu queria rapidinho, também me sinto honrado, né, da gente estar aqui, terminando mais um episódio juntos. E dizer que, assim, acho que uma coisa que eu aprendo muito com você é a sua espontaneidade, sua transparência, você fala, você tem uma personalidade, uma autenticidade de ser você mesmo. E acho que quando todos nós, quando a gente consegue ser a gente mesmo, a gente explora esse nosso potencial, assim. É muito bom ver você explorando o seu potencial. Eu nem sabia que eu tinha, Gabi. Eu descobri há Somos pouco vários, tempo. Né? Vamos tirar esse peso da perfeição. É isso. Legal. Então obrigado. É isso, gente. Obrigada, gente. Pessoal. Obrigado, produtora também, Estúdio 32. Estúdio 32, nosso diretor ali, que tá lá, sensacional. Bruna também, obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Valeu.